entrando, vai entrar aqui com a gente. O Dr. Geraldo Campos é especialista nessa área e vai falar um pouco a respeito sobre esses temas. Boa tarde, Dr. Geraldo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo jóia. Dr. Geraldo, deu uma adiantada, né, no tema do nosso assunto, né? Tema bastante importante. Falei a respeito dos aparelhos um pouco, deu uma introduzida aqui, o que causa os problemas, né, orais, nesses casos também. E gostaria que você falasse um pouco a respeito, né, para a gente, das diferenças dos tratamentos, os potenciais riscos que tem ou não, na não higiene correta, né, os tipos de aparelho que existe, a diferença de um para o outro na hora de você fazer as consultas de controle, né, quando o paciente volta, de que maneira você aborda esse tema e orienta os teus pacientes especificamente a fazer essa higiene oral. Boa tarde mais uma vez, doutor Geraldo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Geraldo Campos, sou especialista em ortodontia, sou consultor científico da EHM Port. Estou aqui para falar com vocês esta tarde sobre a higiene bucal com ortodontia, né, com aparelho ortodôntico, né, um novo elemento a se considerar no cenário da higiene oral. Já é uma coisa que envolve, né, tanto conhecimento e tanta complexidade em termos de importância. Muito bem, doutor Leandro, você abordou muito bem esse entendimento, né? Realmente, para cumprir esse desafio, precisamos conhecer o que envolve a presença do aparelho ortodôntico na cavidade oral. Esse assunto é muito importante, porque realmente as pessoas que estão sendo submetidas ao tratamento ortodôntico, elas precisam conhecer sobre essas diferenças, né? Da necessidade de maiores cuidados na higienização oral, nesses casos, principalmente pelo próprio potencial retentivo, né? De maior retenção que a presença do aparelho gera, né, na boca, né? Ele estando instalado e estando funcionando. Realmente exige, né, métodos mecânicos e cuidados específicos com essas estruturas presentes. Tem um cenário, né, esse novo elemento. Um novo elemento a se considerar, o aparelho ortodôntico. Né? O aparelho ortodôntico realmente, sem dúvida, né, tem ali a intenção e todo o objetivo da ortodontia, né, o tratamento ortodôntico traz grandes benefícios. São questões ligadas à estética, né, queixas geralmente ligadas à estética ou questões funcionais vão ser corrigidas através da utilização do aparelho. O que pode acontecer, né? A ortodontia vai proporcionar um equilíbrio mastigatório, uma melhor adequação da posição dos dentes na boca, né, no sorriso, proporções, acertos de todo esse conjunto de posições de dentes, de sorriso, de musculatura, de estrutura. No entanto, no dos aparelhos fixos corretivos especificamente, né, que é como a gente chama a ortodontia fixa, pode ocorrer interferências com os procedimentos normais de higienização. Esse é um calcanhar de Aquiles que a gente tem na ortodontia. Porque ali, na instalação, naquele contexto, né, existe um recobrimento parcial da superfície dentária, da superfície do dente, causada pela presença do próprio aparelho, do próprio componente do aparelho, né, dos componentes que fazem parte daquela estrutura. E ali, com isso, né, a gente acaba adquirindo novas áreas retentivas que vão aumentar os depósitos, né, desses substratos, dessas regiões onde o biofilme se instala, né, e poder aumentar o grau de colonização bacteriana. Isso pode acontecer em todo tipo de aparelho fixo, né, que esteja instalado na boca. São questões ligadas, né, à presença mecânica desse aparelho fixo. Se a gente for fazer uma descrição sobre o universo da ortodontia como um todo, né, a gente tem ali os aparelhos fixos metálicos, né, que são os mais conhecidos, visualmente chamam mais atenção, que é o que as pessoas têm ali contato, né. Temos também os aparelhos estéticos, né, os aparelhos que têm a estrutura, né, de porcelana, de cerâmica, ou de alguns componentes que também são um pouco mais discretos, digamos assim, interferem menos com a estética, né, dentro desse contexto da correção ortodôntica. Temos também um tipo de aparelho chamado aparelho lingual, é um aparelho que vai na face interna dos dentes, né? Ele tem um outro tipo de montagem, né? Ele tem um apelo estético por ele ser colado na face interna dos dentes. É um posicionamento que passa a ser uma visibilidade mais reduzida, praticamente anulada, né? Alguns autores até chamam de ortodontia invisível. Mas, imagina bem, Leandro, se a gente tem dificuldade de higienização do aparelho convencional, né, que vai colado na parte externa dos dentes, como todo mundo. Imagina no aparelho que está internamente
colar. Então, são questões muito específicas, né? A gente abordar essa existência, né, dessa dificuldade, e vamos colocar ali produtos e possibilidades que a gente pode facilitar e melhorar a condição das pessoas para que elas tenham saúde durante o tratamento ortodôntico, principalmente saúde periodontal, né? Nós temos também uma modalidade na ortodontia, Leandro, muito particular. Todos também já devem ter ouvido falar das placas alinhadoras, né, dos alinhadores estéticos. É uma ortodontia digital, uma ortodontia mais moderna, né? Uma ortodontia ligada a um outro tipo de movimentação, né, que vai ser prevista por computador, prevista por um programa que vai predeterminar essa movimentação. Vão ser produzidas placas sucessivas que vão sendo trocadas pelos pacientes à medida que vai passando o tempo, já dentro de um período pré-determinado, e isso vai promovendo as movimentações pré-planejadas, né, dentro desse sistema de CAD/CAM que existe para que essa técnica funcione de maneira adequada. Então, esse sistema todo vai proporcionar também um tratamento ortodôntico, mas aí sem brackets colados. Só que nós devemos ter cuidado com cuidado com a estrutura da nossa boca, né, a higiene adequada para que a gente use essa placa, né? Nós precisamos ter o conjunto funcionando muito bem, a higiene oral funcionando muito bem. Para isso, a gente vai utilizar todo o rol de produtos, todo o rol de recursos que a gente tem para manter tanto a placa como a saúde oral, né, em situação favorável para que o tratamento se realize de maneira bastante perfeita e mais adequada. Então, vamos voltando aqui ao aparelho fixo, né? A gente vai enfatizar que os indivíduos que, mesmo sendo submetidos ao tratamento ortodôntico, né, esses cuidados maiores da higiene oral, né, são extremamente importantes. Nós temos que deixar claro que a finalidade da ortodontia, né, é a promoção de saúde, né, corrigir através de um dispositivo, né, que vai ser instalado, vai ser pré-planejado, né, a correção da posição desses dentes, para que no final essa correção possa favorecer não só a estética, mas também a condição de uma menor retenção de placa, de uma possibilidade de higienização melhor por parte dos pacientes. Né? Os dentes mais bem posicionados vão reter menos biofilme, vão ter possibilidades de conseguir higienizar melhor e evitar os problemas mais sérios que podem acontecer quando se negligencia essa higiene, quando se tem uma falta de motivação ou uma pequena dificuldade técnica em termos de execução. A orientação do profissional também é extremamente importante. A gente tem protocolos que devem ser seguidos para que a gente oriente esse paciente, para que a gente não tenha ali o acúmulo desse biofilme em volta dos brackets, das estruturas que estão coladas no aparelho. Esse acúmulo pode manter ali aquela estrutura por um tempo, né, e a fermentação desse biofilme, desse conjunto todo, pode gerar mancha. Né? Você até passou uma imagem de mancha branca, e essas manchas de descalcificação, de desmineralização superficial do esmalte dentário, são causadas por acúmulo do biofilme nessa estrutura. Não é a ortodontia em si que causa isso, e sim uma deficiência de higienização. Né? Na ortodontia, pensando em termos de ciência, a ciência ortodôntica foi feita para promover saúde. Né? A técnica promove segurança para os pacientes. Né? Os aparelhos, quando bem instalados, respeitando a anatomia dos dentes, mantendo aquela distância adequada tecnicamente da margem gengival livre até a posição desses acessórios, né? Isso tudo deve ser bem instalado e bem desenvolvido e colocado pelo ortodontista para que a gente não tenha esse problema. Né? Por si só, isso não vai gerar o problema. O que vai gerar o comprometimento da integridade dos dentes e os problemas periodontais é a deficiência da higiene oral, sendo insatisfatória nesses casos. Né? Por isso mesmo, a gente tem que ter uma atenção especial com essas áreas de retenção do biofilme oral. O que é o biofilme oral? É um conjunto que a gente tem ali, né, de resto de alimento, de resto da nossa mucosa, né, de sacarose, de bactéria. Esse agregado, essa colônia, ela pode se acumular na estrutura dentária normalmente, mesmo sem ter o aparelho ortodôntico. Se a gente tem uma situação ali que vai aumentar o grau de retenção, que vai dificultar o acesso a essas regiões para que isso seja removido, nós vamos ter uma dificuldade, né, inserida em tudo isso. Então, primeiro reconhecer que existe essa diferença, que existe essa dificuldade, para que a gente possa executar de maneira correta essa higiene, fazer isso com os produtos adequados. O doutor Leandro vai entrar nessa parte logo, e a gente vai seguir a nossa live com toda essa sequência. Mas é muito importante essa primeira parte, para que todo mundo entenda, né, que a ortodontia possa fazer o seu benefício, mas que deve existir
esse lado do cuidado, né? É muito importante a gente evidenciar e a gente dar uma importância muito especial à região interproximal, a região entre os dentes. Essas áreas específicas são áreas de retenção e são áreas nobres, né? São áreas que sofrem muita modificação celular durante a movimentação dentária. Essas papilas, que são esses Vs de gengiva, né, que vocês veem na imagem aí, elas têm a sua função nobre, né, de causar proteção nessa região interproximal, de causar o contorno estético dos dentes, né, de ter toda a estrutura de inserção preservada nessa região. Então, precisa higienizar isso com a escova interdental, uma escova interdental que vai ser determinada com tamanhos escolhidos de acordo com o espaço disponível, né? E a gente tem hoje, para o cirurgião dentista, para o ortodontista, principalmente nesse caso que eu estou falando, esse aplicativo chamado Bob. O Bob é um aplicativo espetacular, né? É um aplicativo que vai provocar um tipo de controle, um tipo de indexação digital da condição interproximal desses pacientes, né? Que vai classificar quanto ao grau de inflamação, vai classificar quanto à possibilidade de utilização das escovas dentais de uma condição em que o profissional vai ter ali instalado no seu tablet, né, o software, e esse software ele vai proporcionar, né, que você tenha ali todo um mapeamento dessa região, né, e esse levantamento de regiões pré-determinadas, né, na boca, no arco superior e no arco inferior, com relação aos espaços entre os dentes, com relação ao grau de inflamação, né, que existe entre esses dentes, e o tipo de escova que vai ser utilizada nessas regiões, é primordial, porque você tem ali, né, um indexador perfeito da estrutura que vai ser utilizada, do produto que vai ser utilizado e do controle progressivo que você vai ter, né, dessa gengiva nessa região. É extremamente importante a gente ter isso registrado, né, em índices, ter isso registrado como sequência progressiva, para depois de um tempo você faça de novo essas medições e o profissional e você possa demonstrar para o seu paciente que aquele índice de sangramento, aquele índice de inflamação está diminuindo, né? E você indicou especificamente a escova correta para ele, e você tem condição de fazer esse histórico para ele demonstrar. E interativamente ele vai, veja na a doutora está promovendo ali na indexação daquele paciente, o tablet está lá na posição e o paciente vai marcando para ela. É uma coisa interativa que fica na nossa época que a gente está hoje, né, eliminando essa papelada, a gente tem tudo já registrado. Então, nós temos um recurso muito interessante. Quem quiser saber mais sobre isso, pode acessar o e-mail, está aqui na imagem, né? educacional@coraprox.com.br, para saber mais informações sobre a aquisição desse software, desse aplicativo, né, e a utilização dele no seu dia a dia, no seu consultório. Vocês vão ter todas as informações lá. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque é uma ferramenta extremamente importante, não é mesmo, Leandro? Para o nosso dia a dia, no caso profissionais, né? Então, assim, na era digital, tem tecnologia a nosso favor. Então, nós precisamos utilizar isso a nosso favor, né? A condição de ter toda essa ferramenta e saber utilizar isso é o mais importante. Eu vou levantar a bola agora para o doutor Leandro, né? Falando Perfeito. sobre importância, né, que a gente deve conhecer para executar de maneira correta isso, né? Fale para nós aí, doutor Leandro, como iniciamos através da execução de uma técnica, né? Como essa atenção especial às regiões interproximais, como é que é isso? Perfeito, doutor Geraldo. Você deixou bem claro que existe diferença entre os tipos de tratamento ortodôntico, existem muitas técnicas. Basicamente, nós temos os aparelhos metálicos, os aparelhos estéticos, que podem ser de resina ou porcelana, e esses removíveis mais modernos, que requerem um cuidado maior. Perfeito. Agora, para todos eles, a gente vai higienizar igual? Sim, só é os que você retira que você pode ter uma higienização diferente. Mas, na essência, a nossa escovação vai ser igual em todos os casos, né? Então, nós temos uma técnica de escovação recomendada, preconizada pelos profissionais da área de saúde, né? Inclusive, você falou da escova interdental, muito importante, principalmente para quem usa aparelho ortodôntico, né? Usar interdental, porque o fio dental ele é mais difícil quando requer esses tratamentos, então áreas de muito difícil acesso, né? Mas, quando a gente vai iniciar o processo de higiene oral, primeira coisa hoje, a gente tem que ter o cuidado de lavar as mãos, né?
Então, lavar as mãos é muito importante. Mesmo porque muitas pessoas estão se contaminando dentro de casa em função de tocar nos objetos e depois esquece o que está contaminado. Então, primeira coisa, lavar as mãos, né? Isso é muito importante para não propagar essa doença grave que nós estamos passando. Depois de dito isso, nós vamos utilizar uma escova de dentes. Existem várias escovas de dentes, porém, existem algumas que são especificamente para quem faz tratamento ortodôntico. Porque quem usa aparelho ortodôntico sabe que a escova ela gasta mais rápido. A escova ela abre as cerdas de uma maneira mais acelerada. Por quê? Porque nós temos ali os bractes, os fios, né? Então, existem produtos para amenizar esse desgaste, que são essas escovas, que na verdade tem uma canaleta aqui no meio, né? Então, essa é uma escova que tem 5.460 cerdas. Isso as escovas não mostram, algumas escrevem na embalagem, mas muitas não. O importante da quantidade de cerdas é que torna ela mais eficiente. As cerdas têm que ser macias, para que não agrida o tecido mole, principalmente a gengiva, ainda mais quando você usa aparelho, que você faz movimentos mais agressivos em função do aparelho, isso pode acontecer. Mas o principal fator é essa canaleta que tem aqui nesse vão. Por que existe essa canaleta? Porque quem orienta aí os pacientes a fazer higiene oral, primeira coisa que a gente faz é uma sistemática e uma metodologia, né? Seguir uma sequência. E quando você posiciona a escova a 45 graus com os fios ou com os bractes, essa canaleta, ela desvia dessas áreas onde ela abre mais rápido. Então, essa canaleta é justamente para encaixar no bracte, no fio, para que a escova consiga alcançar as áreas de retenção e nicho de placa e não desgaste tão acelerada como outras convencionais. E isso é muito importante. Outros agregados que ela tem é o cabo oitavado, para fazer esse ângulo de 45 graus corretamente. Um cabo resiliente, para que não transmita a força da mão, né? Já que a força não é recomendada na escovação. Mas essa canaleta é sensacional, porque ela faz com que as pessoas sintam que a escova dura mais. E sem fugir do princípio de higiene oral, que é recomendado por todos os dentistas. Então, a escovação, fazer ela sempre depois das refeições, tá? Outra escova importante, que é uma auxiliar dessa escova de dentes convencional, são as escovas unitufo. As escovas unitufo, elas são muito importantes. Por quê? Porque ela alcança áreas onde a escova convencional não alcança. Áreas de curva, áreas onde há um acúmulo maior de placa bacteriana ou formação do tártaro, do cálculo. Essas escovas, elas têm as cerdas um pouquinho mais duras porque não tem a preocupação de escovação encostar na gengiva. Na escovação não encostar na gengiva. Tá? Então, essa escova, ela é um pouquinho mais dura e tomar muito cuidado quando for fazer um complemento da escovação normal, não tocar essas cerdas nos dentes, tá? Na gengiva, perdão. Nos dentes só ela pode encostar, tá? Porque é justamente nessa linha da gengiva, transição com o dente, que é onde forma o biofilme. E é ali que nós temos que complementar. Então, principalmente em quem usa aparelho lingual, né? O dispositivo lingual, essa escova é sensacional. Porque quem usa sabe que isso realmente é difícil de remover, né? Principalmente na área embaixo da língua, atrás dos dentes inferiores. Essa região é mais crítica e na lateral dos dentes superiores. Tá? Então, o unitufo como complemento da escovação normal. Fez lá a escovação, passou a língua indica onde tem placa, está um pouquinho áspero, complementa com uma unitufo. Tá? Para resolver esse problema. Também nós temos aqui a escova interdental, que o doutor Geraldo citou. Inclusive tem o Bob, que auxilia na escolha dessas escovas interdentais. Por quê?
A escova interdental ela já existe um tempão no mercado. Só que as escovas não podem ser usadas indiscriminadamente por todo mundo mesmo a mesma escova. Existem tamanhos de escovas interdentais apropriados para cada indivíduo. Tá? Então, nós não temos na boca o mesmo espaço entre os dentes, a mesma distância entre os dentes. Isso faz com que as pessoas não possam usar a escova do mesmo tamanho. Porque senão algumas pessoas ela vai machucar e vai gerar uma inflamação secundária. E outras pessoas ela vai entrar muito pequena e não vai ter a eficiência no qual a escova se compromete. Tá? Esse sistema Bob, né, esse aplicativo Bob que o Dr. Geraldo falou, ele indica o tamanho correto. Mas o dentista também pode indicar a escova correta para cada tipo de situação. Tá? Então tem vários tamanhos, na verdade são 5 tamanhos, no qual abrange todas as pessoas, já que isso foi feito embasado cientificamente. E também, doutor Geraldo, muitas pessoas ainda não sabem que a Federação Europeia de Periodontia já indica, num nível A de recomendação, o uso das escovas interdentais, como forma de prevenir doenças da gengiva e doenças orais em geral. Tá? Então, essa escova ela é muito importante. Eu posso então deixar de usar o fio dental? Não. Ela é um complemento do fio dental e em casos onde o aparelho ortodôntico está instalado na boca, ele ajuda a desorganizar a placa com mais eficiência em áreas onde o fio dental não vai alcançar. Tá? Por que a gente não pode dispensar o fio dental? Porque o fio dental ele higieniza muito bem espaços onde a área é plana. E mesmo porque algumas regiões dos espaços interproximais, a escova menor não vai entrar, porque a pessoa tem o dente apinhado, às vezes tem o dente em cima um do outro, e essa escova ela não vai funcionar nessas áreas. Então o fio dental ele é sempre recomendado, tá? Principalmente, pelo menos uma vez ao dia, passar a interdental de forma eficiente, com tamanho padrão, tamanho especificamente de cada pessoa. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Então, falando desses produtos, finalizamos falando de um outro produto que é para higienização da língua, porque o Dr. Geraldo sabe, e a maioria também dos ortodontistas, que quando a gente faz a escovação, descama resíduos, e isso se deposita na língua. Então, fazer a higienização da língua com uma escova de perfil mais baixo, de cerdas, para não gerar náusea, né? Com produtos específicos, essa aqui, inclusive, vem com esse gelzinho, Tung, né? Que é um gel de cloreto de zinco para neutralizar o odor do gás sulfídrico do nosso mau hálito, né? Que é o gás que gera o mau cheiro, né? O hálito desagradável. Então, ele vem com essa amostra de gel, mas também você pode adquirir o gel para escovação da língua. Ela causa um frescor, deixa o hálito puro e neutraliza o odor do gás da língua. Tudo bem, doutor Geraldo? Palavra-chave, doutor Leandro. Sim, eu vou falar agora, né? Finalizando essa parte, eu já vou falar a primeira palavra-chave. Tá? Primeiro eu vou finalizar aqui falando que um produto muito bom também para a gente utilizar é esse produto aqui, ó. Depois que a gente faz a higiene oral, a gente pode fazer um enxaguante bucal com Perio Plus, que ele tem Citrox, anti-inflamatório, antibactericida, ele tem uma substantividade, o Citrox potencializa o efeito da clorexidina, tá? Fazer o enxaguante de manhã à noite ou mais vezes de acordo com a orientação do dentista, tá? Usar esse produto é muito bom também, que você controla toda a flora bacteriana presente na boca, não deixando ela se desenvolver muito rapidamente quando você tem algum processo infeccioso, tá? Só que esse produto, doutor Geraldo, tomar cuidado, porque se você usar pastas com lauryl sulfato sódico, que é o tal do SLS, que vem presente nas pastas, ele não vai funcionar muito bem. Você precisa esperar um tempo mínimo, depois da escovação, para fazer o bochecho com esse produto, tá? Porque ele neutraliza a clorexidina.
a presença do laurilsulfato sódico, que é aquele químico que faz espuma na pasta de dente. Então, a gente também recomenda as pastas sem laurilsulfato sódico, tá? Que também tem pastas zero com alta e média concentração de flúor, e essas pastas especificamente não existe o laurilsulfato sódico, então você pode usar com enxaguante bucal tranquilamente, que você não vai ter a neutralização do efeito do produto, ok? E por último, queria falar desse produto aqui também, que é muito legal, produto novo de ácido hialurônico, que é um spray. Para que serve esse spray? Quem usa aparelho ortodôntico aí há pouco tempo sabe que machuca, faz ferida, principalmente áreas de banda, né? Esses aparelhos linguais que você mostrou machuca pra caramba no começo, até a pessoa se acostumar, ela causa um certo incômodo. Então esse produto aqui, ele é à base de ácido hialurônico, ele faz uma cicatrização e uma diminuição da inflamação dessas regiões. Ele é spray, por quê? Ele tem essa haste aqui, ó, que você usa ele como spray para acessar áreas de difícil acesso. Então, você consegue acessar áreas onde, teoricamente, com gel e uma pasta, você não conseguiria alcançar. Tá? Então, é um sprayzinho para você aplicar nessas áreas onde realmente machuca. E aí, eu vou falar a primeira palavra-chave, que é aparelho ortodôntico. Tá? Aparelho ortodôntico. E aí, eu vou falar para você, doutor Giraldo, que com tudo isso, né, com todos esses produtos que nós temos, né, que ainda, se a pessoa não coopera com o tratamento, o que pode causar? O dentista tem poder, né, de falar com o paciente, olha, não dá mais, ou chamar a atenção dele. Como que são essas consultas de controle feitas atualmente para detectar os pacientes que não estão cooperando e, de repente, até mesmo tirar o aparelho ortodôntico? Explica um pouquinho para a gente a respeito disso. Como que você aborda? Perfeito. Antes, quais são os nossos brindes mesmo? São escovas, né? Um gengigel e uma escova dessa aqui. Gel. Isso, são 2 prêmios, né? Dois prêmios que serão 2 pessoas. Estão me perguntando aqui qual que é o nome. Só um momento. Estão perguntando qual o nome do spray. Ele chama Gengigel Spray, tá? Gengigel, tá? Você pode encontrar ele nas farmácias, nos deliveries das farmácias também. Perfeito. Então, quem fizer, né, ajustar aí a melhor frase, né, vão esses prêmios no final, né, fazer o post das frases lá no feed do Gameport para que possa concorrer aos nossos prêmios. Mas, assim como você estava dizendo, Leandro, a quantidade de possibilidades que a gente tem para fazer a correção é bastante grande, né? A gente tem que ter todo esse cuidado com a higienização, utilizar corretamente esses produtos, né, para que tenha eficiência, né, não machuque a nossa gengiva, que seja gentil e suave para a nossa gengiva, né, e que a gente tenha motivação, uma fácil aceitação por parte do paciente. Então, todo esse sistema, inclusive o software, né, inclusive o aplicativo, Bob, ele vai ajudar bastante a ter um grau de aceitação. Isso faz parte, né, da filosofia ITOP, profilaxia oral treinada individualmente, que é preconizado para que haja um treinamento direto, né, para os pacientes, para as pessoas conhecerem a técnica e a partir daí executar, né, de uma maneira direta, uma maneira baseada em conhecimento científico, e a partir dali a gente ter um controle em termos de prevenção, na prática mesmo, né? Tudo isso que você disse, a gente tem ali um cuidado específico com o nosso paciente para que a gente mantenha, durante o nosso tratamento ortodôntico, a integridade periodontal. A integridade periodontal é importantíssima no tratamento ortodôntico. Nós não podemos deixar a gengiva inflamar, nós não podemos deixar acúmulo de biofilme na região do esmalte dentário para que a gente tenha uma sequela, para que a gente tenha um problema depois, né, ligado à desmineralização desse dente, a uma mancha branca irreversível. E então não é a intenção, né? No tratamento de saúde a gente precisa terminar com um resultado perfeito. Aí a ortodontia se propõe a isso, né? Nós temos que ter a estrutura de suporte do dente com a saúde perfeita. Como você vai realizar as movimentações dentárias se você tiver um grau inflamatório envolvido nesse processo, né? Fazendo uma comparação... Inclusive, você usou um exemplo bacana um dia, que era o exemplo do jogador com o joelho estourado, né? Conta pro pessoal essa... Exatamente. Como é que o jogador, né, com o joelho
educado para jogar numa final de Copa do Mundo, né? Porque, Por assim, causa da movimentação, né, imagina, doutor? o bucal é tão importante, né? Quanto uma final de Copa do Mundo, quer dizer, não tem nem preço, né? Então, assim, fazendo uma analogia, grosso modo, digamos assim, um jogador de futebol importante para aquele time, vai entrar para jogar a final da Copa do Mundo com o joelho estourado, como é que vai ser o desempenho dele? Né? Como vai ser o desempenho da nossa movimentação ortodôntica saudável, né? Dentro de uma inflamação? Nós precisamos ter integridade periodontal para que a movimentação ortodôntica ocorra de maneira correta, né? A movimentação ortodôntica ela é biológica. Ela depende de removimentações ali, depende de migrações celulares, depende de um processo, né? De células ósseas e de reinserções gengivais como um todo, que vão ter como resposta a movimentação física do dente, que envolve, né, a força mecânica do aparelho e uma resposta biológica da estrutura. Então, nós temos que ter essa estrutura perfeitamente em condições. Se a gente tiver acúmulo de placa bacteriana, né, a estrutura gengival comprometida, né, a gente pode ter ali uma potencialização de efeitos adversos, né, do funcionamento inadequado da ortodontia, podendo ter hiperplasia gengivais, podendo ter até sequelas periodontais na linha gengival para o final do tratamento. A gente tem isso, né? A região de papila gengival também, que a gente estava falando do BOB, né? A gente estava falando ali das escovas interdentais, do monitoramento que se deve ter com essa região interpapilar. Durante o tratamento ortodôntico, é uma região muito nobre, sofre muita modificação, tanto de reinserção de gengiva, quanto de movimentação de espaço. Você está girando um dente, você está abrindo ou fechando o espaço, aquela região interproximal, ela vai sofrer o impacto disso, né? Ela pode estar aberta num momento do tratamento ortodôntico, mas ela pode estar fechadinha num outro momento do tratamento ortodôntico. Então, a dinâmica é muito grande, tanto de reinserção dessa papila, quanto de movimentação e abertura e fechamento de espaço. O BOB é fundamental nisso, né? Porque ele vai ser realmente o indexador desse espaço e de todas as escovas que podem ser usadas dentro dessa dinâmica que é o movimento, né? E aí a gente está falando do acúmulo do biofilme oral, né? Essa colônia bacteriana é segregado. Você falou muito bem da escovação de língua, porque com a movimentação ortodôntica, a gente tem ali mais escamação, né? Dessas células da mucosa que vão se depositar também no dorso da língua, junto com a saburra lingual, que é o biofilme, né? Acumulado nessa região, podendo provocar litose, podendo deixar uma condição desfavorável de saúde nessa região. Então, é essencial também a gente complementar a escovação de língua. Pensem bem, né? O que normalmente pode ser atribuído indiscriminadamente ao tratamento ortodôntico como possível causador das manchas brancas, das cáries e das doenças gengivais e periodontais, que são os problemas mais sérios que a gente tem, né, de envolvimento nessa história toda, normalmente isso está mais relacionado à falta de orientação, à falta de comprometimento, né, dos pacientes com relação à realização desse exame. É para isso que a gente precisa conhecer o que envolve o aparelho ortodôntico na boca, para entender a complexidade disso, né, na sistemática toda da higienização e como isso deve ser feito em termos de atenção, de dedicação, de motivação, para que as pessoas possam manter bons níveis de higiene nessas circunstâncias. Para isso, a filosofia ITOP é essencial, né? Ela vai funcionar como uma diretriz perfeita e exclusiva para que a pessoa possa utilizar os produtos atraumáticos com um grau de motivação altamente pré-estabelecidos, com um grau de aceitação e com um grau de eficiência, né? E não tem outros, né? Então, a gente vai conseguir esse resultado. Escovas características também pode ser utilizada a escova convencional também. A gente acá não contraindica também a escova convencional, mas para uma adaptação anatômica, né? Na questão, né, do bráquio, né? A gente tem um bráquio aqui ocultado, né? Então, se uma escova ela vai passar no bráquio, né, ela vai ter condição, né, de atingir toda essa área. Uma escova macia vai conseguir entrar nessas reintâncias do bráquio, nessas interfaces entre o bráquio e o dente, né? Se a gente tiver uma adaptação nessa escova, né, uma canaleta, isso vai melhorar muito mais o desempenho. Então, para isso é que existe essa canaleta, né? Nós temos outro produto muito interessante, que é a escova 708. É uma escova também, né, que tem essa filosofia da escova unitufo, né? Ela vai atingir áreas muito nobres e muito delicadas de remoção, como na ortodontia lingual, por exemplo. Ela tem uma angulação muito mais específica de alcance e que a gente pode também, né, customizar ela dentro da nossa necessidade. Então, enquanto a gente tem a unitufo, né, que vai atuar mais na região de margem gengival,
né, com as suas cerdas macias, vai conseguir ajustar nesse contorno, né, e fazer o complemento da higienização. A gente vai ter a 708, que vai funcionar para também implantes, para ortodontia principalmente, a condição de alcançar áreas um pouco mais complexas, como, por exemplo, na ortodontia lingual, né? A gente tem algumas imagens aí demonstrando isso com a escova Unitufo. E a 708 vai ter um diferencial com relação a isso, pela própria posição que as cerdas têm e por essa angulação específica. Então, nós vamos ter um instrumento a mais, né, de execução. Temos que pensar em uma outra situação também. Qual é um outro cenário na ortodontia? É a barra de contenção. As pessoas tiram o aparelho e fica com aquela barrinha colada atrás dos dentes. Aquela barrinha é muito difícil de limpar, né? Nós temos que utilizar a escova interdental para conseguir passar ali naquela região, limpar embaixo. Vamos utilizar também essa 708 ou Unitufo para atingir aquela região posterior onde a barra está instalada, para que a gente tenha o alcance da margem gengival por trás dos dentes, que é extremamente difícil da gente conseguir enxergar isso, né? E a partir dali ter um sucesso na execução da nossa técnica de higiene oral. Manter a gengiva íntegra, manter a estrutura, né, que sustenta os dentes perfeitamente rígida, para mim que a gente tenha, não tenha inflamação, não tenha quadro inflamatório, para que o desempenho desse tecido, né, perante a mecânica, perante a força do odontia, seja também perfeito. Isso é essencial. E no final a gente tem aquele sorriso, né, aquele sorriso maravilhoso, que é o que todo mundo quer na ortodontia, que é o que todo mundo quer, né, procura o profissional. E no consultório, como é que a gente deve fazer isso? Mensalmente, ou a cada 20 dias, a gente faz as nossas consultas de controle para evoluir o tratamento ortodôntico, para fazer as trocas dos acessórios, né, para fazer a evolução dos fios e toda a sequência pré-planejada do tratamento. E em cada consulta deve ser feito, né, a verificação da estrutura biológica dos dentes. Então, essas consultas de controle, elas são importantes para que a gente troque os componentes do aparelho, que a gente tenha ali a evolução do tratamento, mas é obrigatório que a gente faça com o profissional de ortodontia o controle, né, o monitoramento da estrutura biológica envolvida nesse processo. Né? Gengiva, né, estrutura dentária, grau de inflamação, como está a condição de higiene desse paciente, reforçar técnicas, executar profilaxias, eventualmente, ou colocar uma sistemática de planejamento e de contrato de tratamento que o paciente tem essa obrigação de fazer esse cuidado, porque senão a gente vai ter um problema com relação à execução e ao final do tratamento. Em caso que a gente vai ter que tirar o aparelho, porque vai deixar isso, né, dessa forma e a gente não tem ali o comprometimento, não tem ali a participação do paciente para que a gente possa, né, contar com isso dentro de um conjunto que é o tratamento, né, ele tem um tripé ali, né, o profissional, né, o paciente envolvido, se for um caso, né, uma criança ou adolescente, né, o pai, a mãe, que tá naquele conjunto, né, vou fazer outra comparação, jogo de vôlei, né, você tem que levantar, né, a bola para o cortador, né, vai ter a recepção, o levantador e o cortador. Eu gosto muito de esporte. Então a gente faz essa comparação para que as pessoas entendam isso, né? É um conjunto, é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Você vai ali, tá entendendo que você vai participar de uma coisa ao benefício do tratamento. A higienização adequada, comparecimento às consultas, né? A execução de tudo que vai ser ensinado e vai ser normatizado dentro do seu tratamento. E o monitoramento disso do profissional tem que ser constante. Isso é maravilha. Maravilha. Excelente. Então, assim, eu vou falar primeiro agora a segunda palavra-chave, que é aparelho ortodôntico. Aparelho ortodôntico. Você citou, desculpa, a primeira palavra-chave. Higiene oral. Isso, higiene oral. Segunda. Já falei aparelho ortodôntico? Aparelho ortodôntico. Perfeito. Então, doutor Geraldo. Higiene oral. Higiene oral. Aparelho ortodôntico. Aparelho ortodôntico. Perfeito. Então, Notaram doutor Geraldo, o que eu concluo disso tudo, né, é que o tratamento ortodôntico ele não foge dos outros tratamentos. Se não há cooperação do paciente, o tratamento não anda, ele não dura, né? E principalmente na ortodontia, que você citou várias vezes, que precisa dos tecidos sadios, porque o dente não movimenta sobre nada. Ele precisa da estrutura sadia de ossos, de gengiva, para a movimentação ser eficiente, para a movimentação ser rápida. Também, se o paciente não colabora, o tempo de tratamento aumenta demais, né? Então, ele tem que ir, sim, nas consultas de controle. Para o profissional, é mais fácil detectar um problema do que um paciente normal, porque ele
praticamente todo mês está indo lá no consultório, você está olhando de perto, né? Então isso é importante porque o tratamento anda, a pessoa fica feliz, ela começa a ver resultados, né? Porque eu vejo muita gente reclamar, eu fico 4, 5 anos de apertar, mas quanto tempo você está faltando no dentista, por exemplo, né? E também fugir dessas modas, né? Tem gente que há pouco tempo atrás usava aparelho ortodôntico por causa de moda, para pôr cor nos braços, fugir disso, né? Porque é uma coisa séria, é um tratamento muito sério. Você pode causar muito... Exato, você pode causar muitos danos para a sua própria saúde, né? E, de repente, tornar um problema que não existia irreversível, né? Você já deve ter visto no consultório pessoas que aparecem com má higiene oral dos aparelhos, com aparelhos incorretos, instalados incorretamente, né? E aí a pessoa depois se queixa, fala, mas o que tem por trás disso, né? Então, assim, eu acho que essa relação paciente-profissional ela é fundamental em todos os tratamentos, ainda mais na ortodontia. Sempre está orientando o paciente quais os produtos usar, o que fazer, quantas vezes ao dia, né? Da forma correta, orientar, para que não tenha problemas, para que esse tratamento seja eficiente e não cause danos nas pessoas, né? Porque o tratamento ortodôntico é, junto com o implante, um dos causadores de problema hoje para o dentista, né? Então, isso tem que ser bem claro. Inclusive, a gente conversa muito com os profissionais dessa área e existe lá uma documentação que até diz que o dentista pode até mesmo encerrar o tratamento caso o paciente não colabore, né? Para você ver a seriedade do tratamento, para a gente ver que não é uma brincadeira, né? Então, eu queria deixar claro isso, porque não é só um tratamento estético, é um tratamento funcional. Ele vai cuidar da forma com que seus dentes se relacionam, do íntimo contato entre eles e da distribuição dessa energia em todos os elementos dentários. Não é isso? Vamos enfatizar, né? Assim, a odontologia está muito desenvolvida, né? O paciente que tem uma mancha branca, tem uma questão irreversível dessa, vamos ter que corrigir isso em termos de facetas, né? de facetas ultra finas, né? De cerâmica, mas é um procedimento corretivo, né? A gente não quer isso, a gente quer prevenir, né? Quer manter a estrutura de saúde, que é o próprio bem, né, do paciente, né? A gente está ali, né, fortalecendo a estrutura de suporte e proteção da nossa boca, né? Isso é muito importante, né? Esses sentinelas, né, do nosso sorriso, né? Boca, né? Apesar de ter um meio bastante ativo, né? Tem umidade, tem variação de temperatura, bactéria, tem carga mastigatória. Então, assim, a boca é um meio muito complexo, né? Em termos de... Mas pensa bem, a gente vai manter uma estrutura, né? Que está ali colada, de certa forma é um pouco estranho, e a gente precisa ter uma dupla, uma tripla atenção em cima disso. E com os produtos que a gente colocou aqui, eu acho que ficou muito claro que a possibilidade de ter muito sucesso nesse empreendimento, né? Nesse dia a dia, né? Nessa sistemática, no tempo correto de se escovar, né? Mantendo ali 5 a 6 segundos a cada dente, né? Uma escovação de 8 minutos, pelo menos, né? Dividindo, né, todas as regiões da boca. Tem que ter ali um tempo de que vai ser utilizada a escova interdental de maneira adequada, vão ser utilizadas as escovas acessórias nas regiões específicas. Eu acho que está muito claro e está muito bacana, né, em termos de possibilidades que as pessoas têm. E esse aplicativo também, né, que é uma novidade, eu acho sensacional, porque assim, a gente não tem mais que ir atrás do paciente hoje em dia, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Então você controla todo o problema que existe, os processos infecciosos, hoje via digital, né? Coisa que até pouco tempo atrás não era possível, né? Então você tinha que rezar para o paciente voltar para o consultório para você saber, nossa, aquele paciente sumiu, e agora? Hoje não, você tem esse link, né? Tem esse aplicativo, o Bob, que é fundamental, sensacional para controle da saúde oral, né? Então, quem tiver alguma dúvida, tem aí, ó, passei o e-mail de contato várias vezes, lá tem cursos gratuitos a respeito disso, os dentistas que querem procurar mais informação, querem se atualizar sobre o tema, podem buscar nesse e-mail, que os consultores vão dar toda a orientação, professores altamente capacitados para falar sobre isso, e você ganha uma ferramenta melhor para controlar esses problemas que existem no nosso dia a dia, né? Então, isso é fundamental, muito legal, muito bacana.
realmente bastante Perfeito. coisa nova, né? Bastante novidade. A Muito bom. ortodontia ela não foge dos outros tratamentos, mas a gente tem que ter um cuidado maior, porque não estamos falando só da estrutura dentária, só das gengivas, e sim de um aparato que está instalado que pode sim ser retenção de mais resíduos alimentares, gerando mais problemas bucais, né? Então, tomar muito cuidado com relação a esse tipo de problema, Isso. tá? Bom, se você ficou interessado por algum desses produtos que nós citamos, se você é cirurgião dentista, você pode entrar em contato com o e-mail compras@ehmimport.com.br, que lá nós temos os nossos consultores treinados para todas as dúvidas que vocês tiverem e orientar vocês da melhor maneira possível. Se você não é dentista, também pode entrar em contato no e-mail, mas também encontra-se esses produtos nas redes de farmácias. Farmas deliveries, e-commerce das farmácias, você consegue adquirir qualquer desses produtos, ok? Então, vai sempre usar esses produtos também com orientação do dentista, principalmente esses produtos que são mais específicos, como o enxaguante, por exemplo, que não pode usar com todas as pastas de dentes, né? Então, buscar essa orientação para usar de maneira correta esses artifícios, ok? Bom, eu acredito que a gente conseguiu tirar bastante dúvida a respeito, né? Orientar, falar bastante coisa bacana aí para o pessoal usar no dia a dia, principalmente a novidade, o Bob, né? Que realmente é um avanço na odontologia, né? Moderna. Recomendar as interdentais, porque, como eu disse, já passou do nível A mais de recomendação pela Federação Europeia de Periodontia, então isso não é qualquer coisa, né? Inclusive, o nosso tutor, há anos, há décadas, bate nessa tecla e hoje ele deve estar muito feliz com essa recomendação da Federação Europeia, né, de Periodontia. Isso é muito importante para fomentar o uso desse dispositivo, dessas interdentais, tá? Não se esqueçam também, tá, da frase, que vou falar agora a terceira palavra-chave, que é sorriso. Não esqueçam de fazer a frase, postar no feed de notícia, marcar os 3 amigos e as 2 primeiras frases selecionadas vão ganhar um gengigel e uma tongue brush, uma escova tongue, tá? E quem vai avaliar é a nossa comissão organizadora que vai se encarregar de entrar em contato com os ganhadores, ok? Perfeito, doutor Geraldo? Perfeito. Temos que ter muito cuidado com essa região interproximal, né? A gente vai enfatizar isso em todas as lives, né? Na ortodontia, a gente tem essa obrigação mesmo. Você falou muito bem, e realmente a gente está dando bastante ênfase a isso, né? Temos só um detalhe muito importante que eu preciso falar antes de a gente finalizar. Colocar interdental no aparelho ortodôntico acima do fio do aparelho. Esse é um guia importante. Todo mundo que usa aparelho vai perceber isso. Então, não se esqueçam. E não ficar passando muitas vezes, né, doutor Geraldo? É uma inserção só em cada espaço, né? Não ficar fazendo movimentos de vai e vem. Isso, a gente sempre enfatiza isso para os pacientes. E esse treinamento é dado específico, né? Veja bem, esse é o motivo pelo qual o indivíduo deve ser treinado individualmente pelo profissional, até demonstrar o ideal para executar devidamente a sua higiene. Essa é a conclusão da nossa filosofia, que é o recado que a gente quer deixar para vocês. Certinho, pessoal? Maravilha. Maravilha, doutor. Olha, queria agradecer a presença de todos os nossos colegas que estiveram aqui nesse tempo e que foi muito bacana essa orientação, passar essas informações. Queria agradecer ao doutor Geraldo, o pessoal da IHM que deu suporte e deixar aqui o meu convite para a próxima live da IHM, ok? Conto com vocês. Um abraço, uma boa tarde e fiquem com Deus. Até logo. Tudo de bom.